Então, pessoal, como é que a gente pode ser cobrado, né, no Enem com coisas relativas a esse par, energia elétrica e energia térmica, que é uma questão muito usual, né, uma coisa que está no seu dia a dia sempre. Você sempre está usando aparelhos que relacionam energia elétrica com energia térmica, né? Por exemplo, quando você tem um micro-ondas, a gente consegue fazer energia elétrica, né, gerar calor. A gente tem chuveiro elétrico, torradeira, isso é muito explorado. A gente tem também, por exemplo, aparelhos que transformam energia térmica elétrica, ao invés de calor, né, ao invés de aumentar a temperatura, eles conseguem resfriar, como por exemplo o ar-condicionado, a geladeira, né? Vai depender do processo que a gente está querendo. E essa relação entre energia térmica e energia elétrica é uma coisa que a gente tem muito sido cobrado, né? Tem sido muito cobrado isso nos últimos anos, nessa relação. A gente tem que lembrar dos seguintes fatores. Primeiro, quando a gente converte a energia elétrica, né, em energia térmica, a gente chama esse efeito, caso alguma coisa de curiosidade para você lembrar, o nome desse efeito Joule. É você fazer uma forma de energia virar calor. E quando a gente faz esse efeito Joule, a gente sempre perde um pouco de energia. A gente não consegue transformar integralmente a energia elétrica que a gente tem em energia térmica, certo? E de que maneira essa relação pode ser cobrada para a gente? Vamos ver a questão que a gente tem, que é o seguinte. A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão, que ocorrem na parte externa, e de expansão na parte interna, que o gás proporciona a troca de calor, né, do interior para o exterior da geladeira. Funciona isso. O gás, quando ele está na parte externa, ele tende a ser expandido, para quando ele entra na geladeira, ele consiga liberar esse calor. E aí ele fala, né, que a gente vai resolver isso da seguinte maneira. Nos processos de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira, a gente tem que analisar as opções. Opção A. A expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento na parte interna da geladeira. O que acontece? Se o gás está cedendo calor, ele não vai resfriar, ele vai esquentar, porque ele vai liberar calor para a geladeira. Então essa opção está furada. Opção B. O calor flui de forma não espontânea da parte mais fria, do interior, para a parte mais quente, no exterior da geladeira. Certo? Espontaneamente, nunca o calor vai do mais frio para o mais quente. Ele sempre tende do corpo de maior energia térmica, maior agitação molecular, para o corpo de menor. Nesse caso da geladeira, o processo ele faz de uma forma não espontânea. O motor inverte essa transferência. Então, a opção certa é a letra B. Vamos dar uma olhada rápida por que não seriam as outras. Letra C. A quantidade de calor cedido ao meio externo é igual ao calor retirado da geladeira. O que acontece? A gente sempre vai perder um pouco, né, desse calor na hora que a gente faz trabalho, na hora que tem a expansão e a compressão do gás. Então não é exatamente o mesmo valor. Opção D. A eficiência é tanto maior quanto menos isolado termicamente do ambiente externo for seu compartimento interno. E a questão da eficiência não tem tanto a ver com essa questão do isolamento. Ele influencia, mas se você pegar uma geladeira bem isolada, você pode colocar um motor não muito eficiente. E aí não adianta que ele não vai render tanto. E a letra E, a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se a sua porta, o que reduz o seu consumo de energia. Claro que não, a gente sabe que deixar a geladeira aberta gasta mais energia porque o motor tem que trabalhar mais. Então, opção certa, letra B.